Mantenha os seus olhos em Deus. Talvez nesse momento você já esteja pensando assim, mas Nicole, eu já mantenho, Deus já é a minha prioridade, eu já tenho essa prioridade na minha vida. Mas será que seus olhos estão voltados para Ele em todas as decisões? Que parece que você precisa tomar uma atitude, quando na verdade é o Senhor que vai pelejar a favor de você. Esse capítulo que a gente vai fazer o nosso devocional de hoje, ele é um capítulo muito rico. É um capítulo que o Senhor falou no meu coração, para que eu pudesse ler. E eu sentei e li, e simplesmente entrou no meu coração muito mais do que aquilo que eu já tinha ouvido diversas vezes de pessoas diferentes. E o Senhor me deu o próprio discernimento sobre esse capítulo. Essa reflexão normalmente eu trago, um capítulo um pouco mais curto, mas essa eu vou precisar trazer com vocês o contexto completo. Tenho certeza que você vai sair desse vídeo aqui totalmente edificado, porque essa foi a minha oração para o Senhor. Que essa seja a resposta que você tanto precisava mediante ao teu problema. Nossa meditação ela vai estar em 2 Crônicas, capítulo 20. Deus dá vitória a Josafá. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles outros amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e já estão em Hazazon Tamar, que é em Engedi. Então Josafá temeu, pôs-se a buscar o Senhor e apregou jejum em todo Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor também de todas as cidades de Judá. Vieram para buscar ao Senhor. Então vamos lá, gente. Esse capítulo, como ele é um pouco maior do que os outros, eu vou lendo com vocês e vou desmembrando ele, tá? O primeiro ponto que a gente tem aqui é que chega, algumas pessoas para dizer a Josafá: ó, vem uma grande multidão aí pelejar contra você. Então a gente já olha para essa situação e vê, cara, é um grande problema. E quantas vezes você tá diante de um grande problema e aí você quer sair resolvendo? Porque eu tô diante de um problema, então eu tenho que resolver o problema. E de fato, tem algumas situações na palavra em que as pessoas vão consultar o Senhor. Inclusive, esses dias eu fiz um devocional também com a história de Davi, que Davi ia pedir a direção de Deus para pelejar contra os amalequitas. O Senhor deu a ele a permissão para que ele fosse pelejar contra eles e buscar, a família, porque eles tinham sequestrado todo mundo, tinham levado em cativeiro. E nessa situação aqui, as pessoas vêm dizer: olha, Josafá, vai vir uma grande multidão, vai vir um grande problema, vai vir uma grande guerra. Só que nessa situação aqui, a ordem que o Senhor dá para Josafá é completamente diferente. Então, muitas vezes você está diante de um grande problema, de uma grande situação, e você quer resolver da forma que você sempre resolveu. Ah, mas é a forma que o Senhor falou para mim das outras vezes. Tá, mas cada situação é uma situação. Cada situação, o Senhor ele vai te dar uma estratégia diferente para você resolver aquele problema. E quanto antes você entender isso, menos desastres você vai fazer. Por quê? A gente tem que entender que toda decisão que a gente vai tomar, a gente precisa pedir a permissão de Deus, a gente precisa pedir a direção dele, a gente precisa sentar: Senhor, tô com esse problema. Qual é a estratégia que o Senhor vai me dar para me resolver esse problema? O que eu preciso fazer mediante a esse problema? E foi exatamente que Josafá, toda a região ali, todas as cidades de Judá, foram buscar orientação ao Senhor. Elas não simplesmente ouviram e, das outras vezes o Senhor mandou a gente fazer isso, então dessa vez a gente vai fazer também. Não, elas foram buscar. E aí entra que você precisa ter sempre a dependência da resposta de Deus. Não entra nessa de eu tenho 10 anos com o Senhor, ou caminho com o Senhor há 20 anos, tá bom, mas você sempre vai depender dele. Não é o caso igual a gente, que quando o filho é pequeno a gente precisa pedir a permissão do pai, e quando a gente é adulto a gente segue a nossa vida. Não. Deus, ele é um pai que você sempre vai precisar pedir a permissão dele. Então, quanto antes você colocar isso no teu coração, é um momento em que você vai sentir: não, eu não posso me sentir maduro o suficiente para tomar todas as decisões sozinhos. Porque Deus precisa nos dar a coordenada de todas as nossas decisões, de tudo que a gente vai fazer.
E aí no versículo 5 vai dizer: e pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos das nações? Na tua mão não há força e potência, e não há quem possa te resistir. Gente, Josafá simplesmente falou aquilo que a gente precisa lembrar às vezes. A gente precisa lembrar que o Deus que a gente serve hoje é o Deus de Davi, é o Deus que tirou Abraão da cidade que ele estava e fez a promessa na vida dele. Quando todos acham que é tarde para a promessa ser realizada, o Senhor, ele tem o tempo dele. É o Deus que derruba muralhas, que faz da estéril mãe de filhos. Esse é o Deus que nós servimos. E muitas vezes a gente acha que a gente lê uma coisa e a gente acha que o nosso problema ele é muito maior. Não, e aqui Josafá ele fala: não és tu, Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre os reinos das nações? Na tua mão há força e potência e não há quem possa resistir. A gente tem que olhar para o problema e falar assim: o meu Deus, ele é maior do que os meus problemas. Esse problema aqui, eu não vou focar nele, porque meu Deus é maior que ele. Então eu vou pedir a orientação dele, porque ele vai me ajudar. Porque se ele falar que vai entrar na causa junto contigo, meu amor, é vitória. Aí ele fala, no versículo 7, porventura o nosso Deus não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel? E não há desde para sempre a descendência de Abraão, teu amigo? E habitaram nela e edificaram-te nela um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa. Clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Gente, esse versículo aqui, que versículo forte. Aqui ele fala: apresentaremos diante de ti a nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Isso, eu até comentei no vídeo, se você ainda não viu, vai lá ver, que eu falo que Jesus me curou da depressão. É só para contextualizar aqui o que ele falou. A gente precisa apresentar diante de Deus tudo. E não é apresentar de pensar: o Senhor sabe que eu preciso, o Senhor sabe o que eu quero, o Senhor sabe. Não, ele sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele tá vendo que tá chegando um problema, a tua causa aí, tá? Ele tá vendo que estão chegando uma multidão pra pelejar contra você. Mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você se proste diante dele, que você chegue aos pés dele e fale: Senhor, tá acontecendo isso e isso na minha vida, e isso tá me deixando preocupado, angustiado, o que eu faço? E é exatamente isso que ele fala. Nós clamaremos a ti nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E aí ele continua: agora, pois, eis que os filhos de Amon, de Moabe e das montanhas de Seir, pelos quais não permitiste passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão apago, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizeste herdar. Ah, nosso Deus, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Josafá, ele é tão humilde, essa humildade dele entrou no meu coração desde a primeira pregação que eu ouvi, que é onde ele fala: Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei o que a gente vai fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. E aí eu te pergunto, será que você tem tido essa humildade perante o Senhor? Ou será que mesmo você sem saber o que fazer, você fica na força do seu braço, tentando fazer ou achando que você tem que ter a resposta para tudo já? E muitas vezes, por ouvir certas coisas, a gente acaba trazendo isso para o nosso coração, e isso faz com que a gente perca a nossa essência com o Senhor.
E depois que eu ouvi essa palavra, que eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão postos em ti, eu comecei a ter essa humildade dentro de mim, quando eu não conseguia resolver alguma coisa. Porque quando a gente ora, a gente pede a direção do Senhor, o Senhor ele vai lá, ele nos dá a direção, a gente vai e resolve. Só que tem situações que a gente fica, sabe, um pouco confuso. E é nessas horas que o Senhor ele quer a tua sinceridade. Senhor, eu não sei o que fazer, não faço ideia. Já teve vezes de eu orar, gente, eu começo a falar de certas coisas e eu até me emociono. Porque tem certas situações da nossa vida, na minha vida, que eu olho e eu falo assim, Senhor, eu não faço ideia do que eu vou fazer, eu não faço ideia da direção, mas os meus olhos estão no Senhor. O que o Senhor falar para me fazer, o que o Senhor quiser, eu vou entender. Então, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti, os meus olhos estão no Senhor. Ele estava diante de um grande problema, ele não teria força, ele fala. E às vezes você olha para você e você se imagina, meu Deus, esse problema é muito grande para me resolver. E nessas horas que o Senhor fala, tá bom, mas fica com os olhos em mim, que eu vou te falar o que você vai fazer. E essa guerra eu vou pelejar. Gente, olha que situação. A gente vai chegar nessa parte, mas a humildade dele, Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão em Ti. E todo Judá também está ali perante o Senhor. Ou seja, isso significa que a tua casa, quando a tua casa está perante o Senhor ele consegue operar. E é por isso que se tem alguém ainda dentro da tua casa que não está totalmente liberto, que não está ali caminhando a favor do Senhor, não com os olhos fixados no Senhor, ora por isso. Se alguém dentro da tua casa precisa de libertação, ora por libertação, ora por coisas específicas, sabe? Porque o Senhor, Ele quer a nossa família olhando para Ele. Então, ora para que tu e a tua casa sirvam ao Senhor. Para que quando uma guerra vier, esteja você e a tua família de pé diante dele. E aí no versículo 14 vai: Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaias, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E disse: Dai ouvidos, o Espírito do Senhor, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá. O que Josafá estava fazendo? Pedindo a direção de Deus. Os olhos dele estavam onde? Fixados em Deus. Então, atenção, que o Senhor ele vai usar pessoas para falar contigo. E você precisa estar sensível à voz dele. Você precisa discernir o que vem da parte do Senhor. E você só vai conseguir confirmar, entender que é o Senhor que está falando contigo se você tiver intimidade com Ele. Uma coisa liga a outra. Assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Aqui o Senhor está falando, a peleja não é sua, a peleja é minha. E amanhã descereis, o Senhor está falando aonde que eles vão encontrar o povo. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais nem vos assusteis, amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Para quem não sabia o que iria fazer, o Senhor falando para você, essa batalha aí que você acha que não tem força para lutar, não é nem você que vai batalhar, vai ser eu. O Senhor está falando para você. Não temas, nem vos assusteis, porque o Senhor será convosco, o Senhor estará contigo. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados e vede a salvação do Senhor. Percebe que eles não ficaram em casa sem fazer nada. Eles foram ao encontro, porém eles não pelejaram. E talvez você esteja se perguntando, o que eu faço se
posiciona. Sabe como que você vai se posicionar? Sendo um homem ou uma mulher de Deus. Um homem ou uma mulher que bota o joelho no chão e ora pela sua família. Um homem ou uma mulher que não vai ficar parado, se distraindo, rolando feed de Instagram. Vai estar lá em oração, vai estar lá lendo a palavra. Porque como é que o Senhor vai falar contigo se você não lê a palavra? Então o Senhor está falando para você, se posiciona. Fica aí quietinho que você vai ver que o Senhor vai estar contigo, o Senhor vai pelejar na tua guerra. Porque enquanto você está orando, tem alguma coisa lá em cima acontecendo. Aprenda que o mundo espiritual, a nossa vida, ele é muito mais espiritual do que carnal. Porque o que o homem acha que está acabado, onde a gente olha e fala assim, cara, não dá mais. Quando as pessoas ao seu redor falar, não dá mais, desiste, não tem mais o que você fazer, a guerra tá muito grande, a situação tá muito grande, o problema tá muito grande. Você vai pegar e você vai orar ao teu Pai. Senhor, eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estão diante de Ti. Eu não sei o que fazer, mas eu tô aqui orando pela minha família, eu tô aqui orando pela minha causa, eu tô aqui orando, porque enquanto você não tá vendo, tem algo acontecendo. Mas não é só porque você não tá vendo que não está acontecendo. Não saia da fila da promessa. Não saia, não desista de orar pela tua vida, pela vida da tua família. Porque uma hora o Senhor, Ele vai resolver a tua causa no tempo dEle. E aí vai dizer, então Josafá no versículo 18, se prostrou com o rosto em terra e todos Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando. Levantaram-se os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coraitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Segura esse versículo. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoá. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse, ouve-me, ó Judá e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estarais seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir que vieram contra Judá e foram desbaratados. E quando começaram a louvar, a dar louvores, eles venceram uma guerra louvando e adorando o nome do Senhor. Eles se posicionaram e começaram a louvar, porque eles poderiam ter questionado, Senhor, a gente vai diante da multidão, porque o Senhor falou, vai, fique parado, que eu vou pelejar. O Senhor começou a botar emboscada, e eles começaram a se destruir, enquanto eles estavam louvando e adorando a Deus. Talvez você esteja num dia mal e você pensa, meu Deus, eu tô aqui, ao invés de eu estar lá, entrando na guerra, eu tô aqui louvando a Deus, eu tô aqui adorando o Senhor, eu tô aqui orando, será? Sim, sim. Enquanto você está adorando o Senhor, enquanto você está louvando, Ele está pelejando contra a tua causa. E, gente, do meu coração, eu pedi ao Senhor uma palavra para hoje, né, para que eu viesse falar aqui com vocês. E é impressionante que o Senhor, Ele vai perder guerras. E a gente precisa estar com nossos olhos fixados no Senhor, porque se a gente olhar para o problema, a gente acha que o problema é grande demais. Sabe aquela frase, tudo que você foca, expande? Isso é sobre tudo. Se você focar no teu problema, ele vai crescer. Uma coisa vai puxar a outra. Mas se você focar em Deus, se você focar na estratégia que Ele quer te dar, se você focar na direção dele, às vezes você tá pelejando, cansado daquela guerra e você tá orando, Senhor, eu tô cansado. Quantas vezes eu já orei sobre isso, Senhor, eu tô cansado de lutar. Eu tô cansado de pelejar. E o Senhor tá falando pra mim, pra você, filho, essa guerra é minha. A posição nessa guerra é se posicionar.
como um homem e uma mulher de Deus. É você se posicionar em oração, é você interceder pela tua casa. Não tenha medo de interceder pela tua casa. Enquanto tiver vida, interceda. Enquanto o Senhor manter aqui, porque você pode ter certeza que a hora que não tiver mais jeito, não vai ser você que vai largar, vai ser o Senhor que vai permitir acontecer. Então, independente da tua causa, o Senhor, Ele tá pelejando a teu favor. Ele tá entrando nessa guerra contigo. Então, não deixe de meditar na palavra dele, não deixe de buscar ele, não deixe de dobrar o teu joelho, de orar, de falar, Senhor, me ajuda. Tenha a humildade de falar, Senhor, eu não sei o que fazer. Não sei. Mas os meus olhos estão em ti. Mas os meus olhos estão em ti somente. E aqui eu trago devocionais, trago um pouco do meu testemunho, né? E eu tô aqui para poder trazer uma palavra para você. Eu já fui muito edificada com diversos vídeos aqui no YouTube, e vocês que fazem também vídeo, continuem, porque o Senhor já falou muito comigo através de vocês. E hoje eu tô aqui somente com uma boca e com uma coragem de abrir e postar para vocês. O restante é com o Senhor, porque nós estamos aqui juntos. E hoje meu devocional foi em Apocalipse capítulo 12, que dizia: e ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora é chegada a salvação, a força, o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Não tem nenhuma guerra, nenhuma, que o nosso Deus ele não vença. Nosso Deus é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esse é o nosso Deus. O nosso Deus é um Deus que ressuscita mortos. É o Deus que faz estéril ser mãe de filhos. Esse é o Deus que eu e você servimos. O que é o nosso problema diante disso? Nada. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, curte aqui, comenta, porque faz com que o YouTube entenda que é um vídeo edificante e que em nome de Jesus essa palavra tenha falado ao teu coração, porque é para isso que eu tô aqui, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.